Continuando aqui com o nosso lado espiritual, vamos fazer a leitura da semana. O Maurinho do microfone. O nosso leitor oficial, José Walter. Eu deixei que abacaxi, hein? O abacaxi. João trabalhava em uma empresa há muitos anos. Funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações e, por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa, um belo dia, ele procurava o dono da empresa para fazer uma reclamação. Patrão, tenho trabalhado durante esses 20 anos em sua empresa com toda a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está aqui conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu. O patrão escutou atentamente e disse: João, foi muito bom você vir aqui. Antes de tocarmos nesse assunto, tenho um problema para resolver e gostaria da sua ajuda. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se tem abacaxi. João, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir a missão. Em 5 minutos estava de volta. E aí, João? Verifiquei com o senhor mandou, o moço tem abacaxi. E quanto custa? Isso eu não perguntei, não. Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários? Também não perguntei isso, não. Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi? Não sei, não. Muito bem, João. Sente-se ali naquela cadeira e me aguarde um pouco. O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Deu a ele a mesma orientação que dera a João. Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Vá até lá e verifique se eles têm abacaxi, por favor. Em 8 minutos o Juca voltou. E então? Indagou o patrão. Eles têm abacaxi, sim, e em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. E se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido a R$ 1,50 cada. A banana e o mamão a R$1 o quilo. O melão, R$ 1,20 a unidade. E a laranja, a R$ 20,00 o cento, já descascado. Mas, como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles darão um desconto de 15%. Aí aproveitei e já deixei reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo, explicou o Juca. Agradecendo as informações, o patrão dispensou-o. Voltando-se para o João, que permanecia sentado ao lado, e perguntou-lhe: João, o que foi mesmo que você estava dizendo? Nada sério não, patrão. Esqueça. Com licença. E João deixou a sala. Tem muita gente assim, acomodada, quando não faz absolutamente nada além do que foi estritamente pedido ou solicitado. São pessoas que acham que já fazem demais e sentem-se os eternos injustiçados. Não se restrinja, não se limite, amplie seus horizontes. Só assim você vai se destacar e ter sucesso na sua vida profissional. Uma boa noite a todos e que a nossa vida não seja um abacaxi. Certinho. Contratar o Juca lá, nós não precisamos nem trabalhar mais, né? Só deixar o Juca resolver. Manda o Cefaz lá, manda o Juca no Cefaz, resolve lá, viu?
traz a firma registrada na hora. Eita. Pessoal, vamos dar uma sequência aqui. Acho que tem pauta hoje? Vai, mas... E aí, Otávio? Fica... Pode? Ah. Então vamos mudar a regra aqui, então. Tem uma menina querendo deixar currículo aqui, se apresentar. Então vai escreve. Vamos esperar encher mais, porque deve aparecer mais alguém. A hora que tiver mais pessoal aqui, você faz. A registrar a presença aqui do nosso amigo, conselheiro do CRC, o nosso amigo Djalma aqui, ó. Está estreando, voltando. Seja bem-vindo, mas não precisa afastar tanto tempo assim também não, tá? Tá bom. Então vamos lá com o Eudes, lá que nós temos uma polêmica brava hoje. Ué, há 2 reuniões atrás, nós deixamos um assunto pendente, né, para a reunião passada, mas não foi possível a respeito do Cefaz. Aí mas o doutor Hanan me desafiou a trazer alguma matéria a respeito daquelas polêmicas nossas, se pode ou não pode o MEI ser, ou aliás, o contador ser empresário individual. E na semana passada eu entreguei para vocês aí um ato COSIT, né? E eu gostaria que vocês agora que definissem para nós o que vocês estudaram, o que acharam, e se for possível nós debater mais alguma coisa a respeito desse assunto. Aí agora eu devolvo a bola para vocês. Pelo menos o senhor Everaldo até então estava comigo naquele dia. Agora não sei se mudou também a opinião dele, né? A sua pauta então é a questão do empresário individual, né? Não pode ser profissão regulamentada. Vamos, quem quer Zé Walter? Devolução de blocos. Devolução dos blocos. INSS e Simples Nacional. O Luiz. 2 perguntas aí. Atividade importação e exportação. Importação e exportação. E falta de emissão de nota. Falta. Eu queria verificar sobre contribuição sindical, todas elas, assistencial, porque está tendo um problema, eu gostaria de uma informação a respeito disso aí. Tá. Eu vou colocar na pauta aqui contribuição sindical e o nome do senhor? Antônio. Antônio. Aí depois nós vamos discutir. COSIT 015/2015. Quer que põe o título da sua pauta? Sublimite. Ok. Eu tenho alegação, tem. Doutor William. Põe um assunto aí sobre o PEST para a gente questionar. Não é peste não, não é peste. A sua apresentação vai em torno de...
Deixa eu... É porque o Otávio... Eu pensei que ele ia já até... Vamos fazer uma transparência aqui, numa apresentação do Otávio aqui, sobre as obrigações, e logo em seguida nós vamos trabalhar com a pauta, ok? Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Sempre esse ano, né, não queria passar do mês de janeiro, porque tem algumas obrigações que têm que ser entregues agora no mês de janeiro, né? É uma coisa rápida, é só para vocês lembrarem de que a gente tem que cumprir já no mês de janeiro, fevereiro. Houve algumas alterações, principalmente da DEMED, houve uma alteração de prazo de entrega. Pessoal, a gente sempre começa com essa declaração do COAF, que nós somos obrigados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Nós temos a resolução 1445 de 2013, que determina que as organizações contábeis e os profissionais têm que fazer aquela declaração de comunicação ou declaração de negativa, né? Ou de não ocorrência. O prazo é 31 de janeiro de 2018. Nós temos esse site do COAF e também está sendo feito no link do Conselho Federal de Contabilidade. E também você pode fazer isso aí por senha, aquela senha do Conselho Federal, ou pelo seu certificado digital. A nota fiscal eletrônica já foi debatida aqui, várias oportunidades aqui no sindicato. A obrigatoriedade agora em janeiro para as empresas do Simples. O MEI, que é uma questão polêmica que está com essa... Alguns dizem que ela está obrigada, outros falam que não. Mas o artigo 6º da Instrução Normativa 1278 de 2016, ele fala que ele está desobrigado a emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica. Desde que, se você vender para contribuinte do ICMS, logicamente você vai ter que emitir a nota modelo 55. Tá? Então, se você fizer a leitura, você vai pensar que está desobrigado, mas se você vender para um contribuinte, você vai ter que emitir a nota modelo 55. A cessação do uso do SF é 31 de janeiro, na legislação. Nós tivemos na Cefaz, a semana passada, conversando com a superintendência da Secretaria da Fazenda, pedindo uma prorrogação. Não falou dos blocos, né, senhor Everaldo? Tá. Tá certo. Então, o prazo é 31 de janeiro e a entrega dos blocos, né, Zé Walter, depois você vai comentar também, está sendo entregue lá de trás do CAT, que tem uma seção lá que você faz a entrega dos blocos, tem que emitir aquele formulário de baixa de documentos fiscais, assinado pelo contador, assinado pelo empresário. Outra questão muito importante que nós temos, que já vai iniciar agora a partir de janeiro de 2018, é o código GETIM. Para quem não sabe, é o código de barras. Então, todo produto tem o seu GETIM. Então, é um número, né? Na nossa região, na América do Sul, ela começa com 789. Né? Outros países, outras regiões, têm outras numerações diferentes. Está regulamentado pelo Decreto 9.121 da Secretaria da Fazenda, e já está tendo validação desses códigos GETIM. Tá legal? E nesse mesmo decreto 921 tem uma escala de prazo para que você possa fazer a implementação desse GETIM, que nada mais é do que o código de barras. O DIFAL, para as empresas optantes do Simples Nacional, em operações de aquisição de mercadorias, em operações interestaduais. É o decreto 904 de 2017, que trata da comercialização ou produção rural em operações interestaduais. Nós temos uma fórmula, tem muita gente questionando essa fórmula, mas a fórmula está aqui, pessoal. Nós temos que pegar o valor da operação dividido por 1 menos a carga tributária da operação interna, vezes a carga tributária da operação interestadual menos da interna menos a interestadual. Não é um método linear. 17 menos 7 dá 10. Não dá 10. Dá 12. 17 menos 4 dá 13. Não dá 13, dá 15, né? Então, eu fiz aqui uma operação de compras com mercadoria cujo produto ele é importado.
Se eu for fazer o cálculo desse produto numa operação de R$1.000, eu vou encontrar o valor de 1.204,82 e 17 menos 4 dá 13. Se eu multiplicar, dá 15, dá 156,63. Quer dizer, em termos percentuais, vai dar 15,663. Então, é para você observar isso daí. Inclusive, o Djalma estava trabalhando aqui comigo com relação ao cálculo do default das empresas do Simples Nacional. Se ela trabalhar só com produto importado, gente, é bom observar na metodologia de cálculo do default que essas empresas vão comprar em operações interestaduais, medir financeiramente se isso aqui é viável para a empresa ou não. Porque uma carga de 15% talvez seja até o lucro dele, né? E estaria pagando 15%. Na operação com produtos com alíquota de 7%, nós vamos chegar a um percentual de 12,048 aí. Em operações com 12% das vindas das regiões do Nordeste e do Espírito Santo, nós vamos ter uma carga tributária de 6%. Então, não é método linear. Nós temos que aplicar a metodologia de cálculo. Isso aqui é previsto no artigo 13 da Lei Complementar 87/96, que trata daquela Lei Candir, né, que reformulou toda a legislação do ICMS. O ICMS substituição tributária, que a Secretaria da Fazenda fez a exclusão dos incisos 13, 14, 15 e 16, que é autopeça, ração PET, material de construção e material elétrico. Houve um burburinho tudo aí e conseguiram uma prorrogação para 1º de março de 2018. O Lopes, Francisco Canindé Lopes, presidente do SESCOM, teve reunido hoje de manhã com as entidades empresariais. Ele pediu até para falar aqui para vocês. Está sendo contratado um advogado tributarista para defender essa situação aqui, tanto do ICMS diferencial de alíquota para as empresas do Simples, como a exclusão da substituição tributária. Não tenho detalhes, ele só falou que estava reunido com esse pessoal. Eu não tenho detalhes disso daí. Depois a gente pode repassar para vocês, tá? A priori... Ó. O secretário convidou, né, convidou a CIEG, convidou o Sindilojas, né, convidou os sindicatos contabilistas, né, eles mandaram para a gente lá, no Sindilojas hoje, amanhã às 10 horas. Quero saber se alguém pode ir lá daqui do sindicato, que eu vou ter uma senha amanhã, 9h55 na Receita, e não posso faltar. O senhor Veraldo se compromete, eu também tenho uma reunião amanhã de manhã, né, no Conselho. Então, amanhã, às 10 horas, lá com o secretário, falar sobre o DIFAL, falar sobre tudo isso que você está colocando aí. O Zé Carlos vai estar presente? Zé Carlos vai estar presente, né? Eu até falei com ele que eu não posso ir. Lá mesmo, no mesmo local onde nós fomos semana passada. Exatamente. Então, aqui, justamente, eles nos prometeram um posicionamento na quarta-feira, né? Amanhã, quarta-feira, às 10 horas lá. Eu precisava que alguém do sindicato fosse lá amanhã. O Fábio também vai, ele está aí. Isso. Então, justamente, vai ter uma mudança no que você explicou aí, tá? Vai ter, né? Vai ter. Então, já estava esperando isso daí, que exatamente. Vai ter alguma mudança nesse respeito. Isso, então, para amanhã e na próxima terça, a gente avisa os colegas como é que ficou. Tá legal, tá então. Valeu. Fábio, compromisso amanhã, 10 horas, né, você faz. Vamos tocando aqui, né, gente? Com relação à RAIS, né? O prazo começa 23 de março, começa 23 de janeiro até 23 de março. E o MEI que não tiver empregado, ele está dispensado. Mas se tiver empregado, você tem que fazer a RAIS dele. Tá certo? Os arquivos, vocês já estão sabendo, não modificou praticamente quase que nenhuma situação. Quem possui mais de 11 vínculos tem que ser com certificado digital. Isso aqui está determinado pela portaria número 15 de 2018 do Ministério do Trabalho. Agora não é MTE mais não, viu, gente? MT, Ministério do Trabalho, mas o site de acesso é MTE. É MTE, né? Oi. E a DIRF? Calma. Deixa eu já comentar ali no microfone. DIRF? Para março? Otávio. Não, 23. Sim. Volta lá no slide anterior. A RAIS, quem faz o E-Social, vai ter que apresentar a RAIS também? A maioria social começa agora, né? Não, eu já tenho social dos domésticos. Olha, não mudou nada, não.
Quanto à relação dos domésticos, não tem que apresentar RAIS, não. Eu vou verificar na portaria. Vê para mim a portaria 31/2018 do Ministério do Trabalho. Ele vai olhar aqui, tá certo? Tudo bem. DIRF. Está regulamentado por Instrução Normativa 1757/2017. O prazo é 28 de fevereiro. Os valores não mudaram, gente. Não mudaram. Nem a tabela do imposto de renda também não mudaram. Só o limite do MEI que mudou em termos assim gerais para a gente. Então, quem tem rendimento de trabalho assalariado acima de R$ 28.559,70, aluguéis acima de R$ 6.000, lucros acima de R$ 28.559, né? A observação é que o microempreendedor individual, que em operações de cartão de débito e de crédito, né, se somente ele fizer essas operações e tiver faturamento até R$ 60 mil, ele está dispensado da DIRF. Até 60 mil. Eu até verifiquei mais o Fábio hoje aqui, se o valor não era de 81, né? De 81 começa para 2018, então é os 60 mil ainda. Tá? A DIMOB. Para quem mexe com transações imobiliárias, compra e venda, intermediação, locação, sublocação, né, prazo 28 de fevereiro de 2018. Tem uma multa aí, eu achei muito pesada, eu coloquei, está no artigo 4º da Instrução Normativa 1115, que a multa é R$ 5.000 por atraso da entrega. DEMED. Isso aqui é importante, que queria que vocês fossem os multiplicadores disso. Anteriormente, a DEMED, ela tinha prazo até 31 de março, né, para fazer a entrega. Ela foi antecipada para 28 de fevereiro de 2018, através da Instrução Normativa 1758, certo? A justificativa que está lá é para alimentação da base de dados da declaração de imposto de renda pessoa física pré-preenchida. Então, já antecipou essa declaração que é a DEMED. Repete o número da IN, Otávio, por favor. 1758. Pessoal, esse slide vai ficar dentro do site do sindicato. Vou deixar ele lá e depois vocês pesquisam e vão olhando as informações da legislação pertinente. Tá? Aqui é o bloco K, que trata lá dos SPEDs, não mudou nada quanto à sua implantação pelos quinais estão previstos. Né? Não houve nenhuma modificação quanto a isso daí, está dentro do ajuste INF número 13 de 2015. As declarações do Simples Nacional, prazo de entrega 31 de março de 2018. Inativo do Simples também, que são as DEFIs. Microempreendedor também, dia 31. E a gente deixou aqui, que muita gente está perguntando, a declaração de inativa, pessoa jurídica inativa. Não existe mais declaração de imposto de renda, pessoa jurídica inativa. Você tem que apresentar a DCTF no 15º dia útil do segundo mês subsequente. Então, se você tem empresa inativa no teu escritório, você tem que apresentar a DCTF referente ao mês de janeiro até dia 20/3 de 2018, através do certificado digital. Tá? Não existe mais declaração de imposto de renda inativa, e sim DCTF. A escrituração contábil, fiscal e contábil digital. A IN 1422, ela teve algumas alterações. O prazo de entrega, 31 de julho de 2018. E aquelas empresas que fazem o livro caixa, também tem que fazer a escrituração das situações dos bancos, né, que essas empresas têm. E quem utiliza daquela prerrogativa do artigo 45 da Lei 8.981 de 1995. O que significa isso? É a presunção do lucro presumido menos os impostos, você estaria dispensados da ECD. Aonde está isso? A Instrução Normativa 1420, ela foi revogada pela Instrução Normativa 1774 de 2017. Só permaneceu a 1422. Né, que trata da ECF. Então, a ECD foi substituída por Instrução Normativa 1774, prazo de entrega, maio de 2018. Né, as pessoas jurídicas, né, imundos isentos também, acima de 1.200.000, pois não? Sugestão, só você trocar aí para nós.
O que eu fiz aí? Primeiro a CD, depois a outra. Tá? Depois a gente troca, né? Por causa do prazo, né? É porque eu estava correndo, né, seu Everaldo? Então, pessoal, é só para frisar bem que essa instrução normativa 1774, quem trabalha com lucro presumido e distribui lucro abaixo da presunção está dispensado de entrega da ECD. Tá? Dá uma lidinha lá que vocês vão contemplar muitas situações aí, né? O DIFAL, venda para consumidor final, a das empresas lucro presumido e lucro real, não mudou nada, a não ser um item, né? A distribuição para Goiás agora é 20% em 2018, e a unidade federada de destino você passa a repassar o ICMS na faixa de 80%, né? Aqui eu trouxe só a GNRE para dizer para vocês que tem um código lá que é o 1100-102, que é o ICMS consumidor final, né, em outras operações, né, por unidade de federação. O DIFAL do Simples ainda mantém aquela medida cautelar, não foi julgado o seu mérito. Tá? Para as empresas do Simples Nacional, não existe DIFAL. Acontece que eu recebo muitas ligações do meu escritório de vários colegas perguntando: Otávio, o Estado do Mato Grosso está cobrando um diferencial de alíquota. Sim, lá na legislação interna do Estado do Mato Grosso, do Estado do Tocantins, se você mandar mercadorias para lá, eles vão querer o diferencial. Então, são situações, não é essa situação aqui. Tá? É porque na legislação interna tem lá a prerrogativa desses estados cobrarem esse ICMS. Finalizando aqui, só para deixar para você dizer que o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Tá? Algum questionamento? Otávio, alguém vai perguntar aí? Não, espera só um pouquinho. Volta lá no DIFAL de compras do Simples. Para cima um pouquinho. Só para você firmar a data de início, porque tem muita gente com dúvida nesse trem perguntando. Gostaria que você reafirmasse aí que o pessoal do internauta está assistindo. Que dia que vem também? Que dia que tem que recolher? Certo. O DIFAL para as empresas optantes do Simples em operações de aquisição de mercadorias interestaduais tem início de vigência a partir de 1º de fevereiro de 2018 e o pagamento será no dia 20 do mês subsequente. Lembrando também que tem que preencher aquele anexo que está lá no decreto 904. Você vai ter que colocar o CNPJ da empresa, o número-chave, o valor da operação e o valor do imposto calculado. Tá? Isso parece que não vai mandar para a Secretaria da Fazenda, você vai armazenar aquilo e fazer o recolhimento num DARE específico da Secretaria da Fazenda, que tem um código 4105, se eu não me engano, certo? Para a Secretaria da Fazenda. Ok? Ok. Algum questionamento? O João lá está querendo falar, perguntar o João. Também. Depois o Wander. 1º de fevereiro de 2018. Liga aí. Tá ligado? Tá ligado? Queria que voltasse só no início lá, que eu não entendi qual que é a declaração que você falou que tem que entregar no início de janeiro, no dia 31 lá. A declaração do COAF. É o dedo duro. Deixa o Everaldo complementar a COAF aqui. Eu achei uma incoerência, porque quem tem a organização, além de apresentar a pessoa física, a presença jurídica também? Sim. Voltado, né? Tem os dois. O Severo está falando assim, na declaração do COAF, quem tem um CNPJ e tem o registro como profissional, você tem que apresentar das duas entidades, pessoa física e pessoa jurídica. Ô Júnior, você podia acrescentar, depois das suas informações aí, eu não sei se seria pertinente ou não, a DME, que também é exigida a partir agora de janeiro, e também aquelas informações da educação continuada, que também tem aquela obrigatoriedade, que também é dos peritos, quem está escrito no conselho, né, de peritos. Mas aquilo lá são para os profissionais que limitam em grandes empresas, né?
em grandes empresas são superiores a 78 milhões, né? E tem outra definição também que seria 300 milhões. É quem é auditor independente, né? Ou, se não, aquelas pessoas que fazem análise de balanço ou que fazem fechamento, né? O de perícia já é outra situação, que o perito ele fez um cadastro no Conselho Federal de Contabilidade e ele tem um prazo até dia 31 de janeiro agora, né? Se você é da área da comissão de perícia, para que possa fazer a sua prestação de contas, né? Do que foi ser realizado lá, não é isso mesmo? Que, inclusive, hoje nós tivemos uma discussão lá que o Conselho Regional de Contabilidade vão fazer cursos destinados à área de perícia, porque vocês têm que fazer a pontuação. Porque, segundo o João Luiz, mais o Eli, que essa obrigatoriedade nossa, no caso do comitê, né, quem está inscrito, seria a partir de janeiro agora de 2018. Até relativamente a 2017, só quem estava como você disse, os análises de balanço e das comissões de valores, né, quem é auditor independente. Esse que já tem que prestar. Eu não poderia, assim, dizer para você que não tenho conhecimento lá, que não é minha área, né? Minha área é de controle interno. Estou substituindo meu grande amigo de Djalma lá, certo? Que é o Muquirana. Aí chegou o Muquirão. Brincadeira, pessoal. Otávio. Assim, pois não. Lá no COAF, aquele valor que tem lá, no caso, distribuição de lucro, não entra não, né? Olha, na resolução 1445, tem um valor lá de 30 mil reais, não tem? 30 ou 50. Pois é. Aquela declaração que nós temos que fazer, a DME, não é? Para a Receita Federal, ela contempla também esse valor. Então, se você distribui lucro acima de 30 mil, você é obrigado a fazer essa DME para a Receita Federal. Não, ele está falando assim, eu estou falando da situação lá de 30 mil lá no COAF. O cara vai tirando lá no mês, tira 20 num dia, depois tira 50 no outro, lá mais na frente, durante o mês. Então tem que fazer essa declaração, então indicando essa retirada, além de fazer o COAF. Exato. Além de você fazer a comunicação do COAF. Tá, outra coisa, você podia repetir para mim o anexo, onde tem do DIFAL lá, que você falou que tem que preencher um anexo. Está no próprio... O 904, eu vou abrir ele aqui para você. 904. Aqui, ó, desculpa. O código é 4502, ó. Vai ter o DAERO 5.1 e o anexo é esse aqui, ó. Se colocar a data da entrada da mercadoria, CNPJ, o número da nota, número-chave da nota fiscal, o valor do DIFAL. Observar que no valor da operação aqui você tem que tirar o IPI, né? Tá certo. Certo? Tá bom. E o valor do DIFAL. Então você vai ter que fazer o cálculo linha a linha, né? Tá certo. O pior vai ser a chave, né? Não, já pensou uma nota fiscal que você tiver vários produtos com 12, com 7, aliás, desculpa, com 7 e com 4? Vai ser um pouco trabalhoso, né? O William lá, com certeza. Ok. Meu William. Nós vamos tentar, William, colocar isso no nosso programa quando eu baixar o CGML, certo? Baixar o CGML da saída, né? É saída aí, né? Não, entradas. Quando eu baixar o CGML da entrada, ele já vai colocando... Cria o anexo também, dentro desse anexo aí, tá? Uai, beleza. Menino bom. Júnior, vou tentar, viu? Esclarece para nós aí. A empresa, ou nós, né, vamos preencher esse anexo e vai ser guardado na empresa, né? Esse anexo ele não é enviado para a Secretaria da Fazenda, de acordo com o decreto. Ele é armazenado dentro da sua empresa, né? E feito o recolhimento. Isso é para eventual fiscalização, né? Futura, exato. No caso, vai ser um detalhamento, né? Uma composição do valor recolhido, né? Exato. Tipo um livro auxiliar batendo com a guia de recolhimento. Otávio, então as empresas optantes pelo Simples, elas têm que recolher o DIFAL também a partir de fevereiro? Agora, para aquisição. Para aquisição. Na compra de mercadoria em operações interestadual. Certo? O Fábio até fez um levantamento, né, Fábio? Sobre isso daqui. Ele falou que o estado de Goiás era
um dos poucos estados que não cobram isso aí. Os outros estados todos cobram. Só Goiás que não estava cobrando. O Fábio estava aí querendo falar, eu usando a palavra. Espera aí. Pessoal, mais alguma questão aqui? Eu vou passar a palavra para o Fábio. Tá? Mas o Fábio não vai falar sobre o assunto seu, não? Não, deixa eu... Isso, sobre essa DME e também sobre o jeitinho que você falou. Eu cheguei, estava no final, sobre o código lá. É o código de barra, né? Barra das, isso. Ele está sendo validado. É o decreto 921. Isso. Beleza. Certo. E tem uma legislação também que nós tivemos vários decretos no final do ano que alterou lá as multas, né, para quem entrega EFD, fiscal fora do prazo, né, com informações zeradas, né, e também nós tivemos o decreto 19.965, que esse aí vai pegar nós, né? Pronto, Pedro? Não, beleza, era só a data e o decreto. Obrigado. Tá. Nós teremos aí agora, pessoal, a lei 19.965. Isso aqui já estava lá na Assembleia Legislativa desde o ano passado, né? Então ele vai alterando o artigo 25 da nossa Lei 11.651, que é a lei do ICMS, onde vem falando, né, a falta de registro de pagamentos efetuados, ativo oculto cujo registro contábil deveria ter sido ocorrido no período compreendido no procedimento fiscal, a falta de registro contábil de documento relativo à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de serviços. Isso aqui envolve energia elétrica, né, e telecomunicações. Outra questão, valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o titular da conta, regularmente notificado a prestar informações, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações financeiras. O que quer dizer isso aqui, gente? Escrituração da conta bancária da empresa. Não tem outra saída, tá? Certo? Pessoal, a DME, Cida, eu vou mais o Fábio dar uma olhadinha aqui e a gente fala alguma coisinha para vocês. Fábio. Eu gostaria de falar Tá, o microfone. Que em 2009, quando a gente publicou o nosso livrozinho, tá lá, escrito, não tá? Entrada de mercadoria, entrada de... Está tudo escrito lá com o artigo 203 da lei, né? Então, desde 2009 que estão falando disso, agora vem a lei confirmando. O 6º da IN 1278 fala que o MEI ele está dispensado da nota fiscal de consumidor eletrônico, né? Ele não está na obrigatoriedade da nota fiscal de consumidor eletrônico, o MEI. Agora, a nota fiscal eletrônica, vendendo para contribuinte... pode emitir a nota fiscal. Agora, a do nota fiscal de consumidor eletrônico, ele está dispensado. Pode não, deve, né? Isso. Com ela... Oi? Eu não entendo, sabe por quê? Porque, principalmente, as pequenas, as micros, aquela pequenininha, bem miudinha, não tem nem nome para elas vieram para o MEI para elas virarem juridicamente, legalmente. Agora, se não emitir nota... Não, para a pessoa jurídica ela tem que emitir. Não, estou falando pessoa física, muita pessoa física pede nota, entendeu? Porque eu trabalho lá embaixo, de 44... ela não está impedida de adequar a nota fiscal do consumidor eletrônico. Não, o problema é igual o Everaldo falou, quem vende calcinha, vende sapatilha na 44, eles não têm condição de arcar com esse custo da nota fiscal eletrônica. Então, me parece um dia como ver aqui que o MEI, não sei mais quem, poderia usar nota de papel. Até ele falou... A D1 não está proibido. A D1 não está proibida. Então, vai ficar sem nota. Aí que é brabo, hein? Tá. Se o cliente dele exigir a nota fiscal, se o cliente exigir a nota fiscal ao consumidor eletrônico, ele é obrigado a dar. Você não está entendendo. Não. Ele não é obrigado a emitir nota eletrônica. Então, se ele tiver o bloquinho, se ele pode emitir papel, D1. Não. Acabou. Não. O MEI pode. O consumidor final. O MEI pode. O MEI pode o D1, porque a instituição normativa 1278, pois que criou a obrigatoriedade da nota fiscal do consumidor eletrônico, lá no artigo 6º, está dizendo que o MEI não está... Vamos ouvir aí, pessoal, vamos ouvir.
Se ele não está obrigado a nota fiscal do consumidor eletrônica, ela pode papel D1. Pode continuar como era. Papel D1. É isso que eu queria saber, ué, porque um fala uma coisa, fala outra. Eu acho que não. Ah, tá. Obrigado. Tá. Então, é só colocar o questionamento do Djalma da empregado doméstico, né? Lá no manual da RAIS, fala o seguinte: quem não deve ser relacionado na RAIS? Empregado doméstico regido pela Lei 11.234. Tá? Eu acho que é papel. Com relação ao DIFAL, nós tivemos lá no Estado. Besteira aí. E, inclusive, eu sugeri para a diretoria para a gente fazer um ofício amanhã, encaminhando ao superintendente da Cefaz, que eu tentei de tudo que é jeito arrumar um motivo de derrubar esse DIFAL que o Estado está criando. Mas conversei com o pessoal de Minas Gerais e disse que a gente tentou, não conseguiu derrubar. Né? Previsão legal e tudo. Então, já que a gente não vai conseguir derrubar, até foi uma sugestão do diretor João, da gente, que eles estão colocando para ser recolhido dia 20. Mas dia 20 você já tem o Simples Nacional, tem vários outros tributos, Previdência Social. Então, vou fazer um ofício solicitando que seja recolhido dia 10 de março. Ou seja, o de janeiro, você paga dia 10 de março, do segundo mês subsequente. Mas... Pelo menos isso. E mantém o calendário? Hã? E mantém o calendário? Como o calendário? Aí todos os meses subsequentes... Todos os meses subsequentes. Janeiro eu pago 20 de março, 10 de março, fevereiro 10 de abril... Todo dia 10 do segundo mês subsequente. Também para desafogar um pouco as empresas. Já que a gente não vai conseguir derrubar, vamos pedir isso aí. Como diz, o que você pode ouvir é um não. O não você já tem, né? Isso. Tá certo. Por que eu estou falando isso? Porque eu já descobri que lá em Minas eles pagam dia 5 do mês subsequente, né? Então eu vou até argumentar isso com eles. Se ele não dá dia 10, eu peço dia 10 para eles darem dia 5. Ok. Para o mesmo dia, né? 2 recolhimentos. E olha lá que esse DIFAL não vai ficar barato, não. 2 pauladas no mesmo dia. Dependendo da movimentação de compra interestadual que o sem falar o GPS empresário tiver. Né? Vamos aqui, uma pauta aqui com o Ronan aqui. O empresário individual. Boa noite, colegas. Boa noite. Pauta do Ronan e do Eudes. Inclusive, aproveito essa oportunidade para me dirigir aos internautas. Muitas das vezes a gente vê aqui do grupo de estudo, né, sem uma certa formalidade no relacionamento entre os colegas. É porque essa casa é nossa, então a gente se sente emocionado aqui. Somos irmãos, então aqui nós falamos abertamente, internautas. E nós convidamos os senhores também para participar do nosso grupo de estudo. O Eudes, na semana anterior, ele questionou, o nosso colega Hilton, né? Inclusive falou assim: olha, Rona, eu vou tirar a pena sua e do Eli na próxima reunião, sabe? Disse que ele ia depenar, e mais o Eli aqui, sabe? Mas aí, nós não estamos 2 a 2, Ronan e Eli e Eudes Everaldo. Nós temos do nosso lado, aqui o Eli, o Agenor Vilela, que é o auditor de pessoas jurídicas da Receita Federal. E também para o qual a gente envia abraço ao José Alves, auditor da Receita Federal, que nós tivemos um dia anterior, e ele agendou no dia seguinte, 7 horas da noite, o telefone chama. Eu falei: quem é esse que está ligando? Quase não atendia, era o auditor da Receita Federal. Olha, contador, eu estou aqui, está marcado amanhã, você vem 7 horas, viu, para ser atendido pelo Agenor Vilela, da Receita Federal. Nós, inclusive, formulamos essa consulta, eu não sei se foi antes, não sei se foi ali, recordo o Everaldo, aqui, os outros diretores, sobre a empresa individual de contabilidade, ou seja, o contabilista, que pessoa física, que constitui a pessoa jurídica, tem o escritório de contabilidade. Se ele pode recolher os impostos como pessoa jurídica, consequentemente no Simples. Não é isso, Eudes? A empresa individual de contabilidade. Empresário individual de contabilidade. Empresário individual, eu digo que não poderia, né? Foi, então... exatamente. Aí eu disse que não pode, empresário individual. Tudo bem. Aí nós formulamos essa consulta, que está lá no artigo 966 do Código Civil, não é que está lá. Lá elencava, dava caminho para debatermos sobre isso. O sindicato fez essa consulta, a Receita Federal deu o entendimento que realmente poderia a empresa individual de contabilidade, por mesmo sendo intelectual, mais dado a sua atividade, recolher os impostos com pessoa jurídica. Essa consulta desapareceu no arquivo, mas não há mais necessidade dela, que nós temos leis seguintes.
O que diz, só para nós lembrarmos aqui, o que diz aqui o artigo 966 do Código Civil? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Vem no seu parágrafo único, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O que a gente entende como elemento de empresa? Nós entendemos, a lei entende o que é elemento de empresa. Elemento de empresa é uma unidade econômico-social integrada por elementos humanos, materiais e técnicos que tem o objetivo de obter utilidades através da sua participação no mercado de bens e serviços. O escritório de contabilidade, ele tem uma estrutura, ele tem funcionários, ele tem inclusive outros contadores, se for o caso, que trabalha para ele. Pessoa, tem o PJ, empresa individual, pessoa jurídica. Tá, tudo bem. A consulente que o Eudes nos trouxe é a solução de consulta número 15 da COSIT. Inclusive, aqui, eu vendo aqui, eu lendo a consulta, até diz aqui, né, a Receita Federal diz aqui na sua consulta, ela diz aqui, a pergunta se resume exclusivamente na forma que foi perguntada à consulente. A consulente, que é a pergunta número 15 de 2015, ela não pergunta se a empresa individual, o empresário individual de contabilidade pode recolher com pessoa jurídica. Ela pergunta se pode ser Eireli. Aqui vem aqui dizendo aqui o relatório da Receita Federal. Aqui está, e ele frisa bem claro. Nós respondemos o que foi perguntado pela consulente. A consulente, pessoa física, contadora, formula consulta acerca da forma legal de tributação de suas atividades, no caso de constituição de empresa individual. A consulente se resume a uma pergunta nos seguintes termos: se eu constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada Eireli, conforme Lei 12.441, de 22 de julho de 2011, com atividade de contabilidade, KNAI 6920-6/01, devo tributar minha receita auferida na qualidade de pessoa jurídica ou devo tributar como pessoa física com base nos parágrafos 2º do artigo 150 do RIR 3000? Que o RIR, ele foi engolido pela Lei Complementar 123 de 2006, que é uma lei complementar, ela é superior à ordinária. O RIR, que é lá de 99, é ordinário. A lei complementar, a 123 é uma lei complementar. Então, os fundamentos da Receita Federal, ela fundamentou aqui no artigo 150 do RIR, que ele relata o que é empresa. Aqui vem, artigo 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas a pessoas jurídicas, decreto número 1706, de 79. São empresas individuais, Receita Federal falando, são empresas individuais. As firmas individuais, lei número 4.506. As pessoas físicas que em seu nome individual explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim de especulação de lucro mediante venda de terceiros de bens ou serviços. O que é isso? Eu, Ronan Pereira Pinto, coloco uma banca e vou vender roupas, eu vou vender camisa, eu vou vender calça, e sou pessoa física. A fiscal me pegou, ele vai me tributar, mesmo que às vezes aquele rendimento eu tenha recolhido lá na tabela progressiva, mesmo que eu tenha feito isso, porque eu preciso provar a receita, mas eu não tenho CNPJ, mesmo que eu venha recolher isso, ele pode pegar e me tributar como pessoa jurídica, fazer lá o arbitramento como pessoa jurídica. Esse é o poder que o fiscal da Receita Federal tem, uma vez que eu estaria desempenhando essa atividade. Bom, e vem aqui do parágrafo 2º. O disposto no inciso 2 do parágrafo anterior não se aplica às pessoas físicas que individualmente exerçam as profissões ou exploram a atividade de médico, engenheiro, advogado, dentista, para resumir, contador, vem dizendo aqui,
que exerçam individualmente aquela pessoa que exerce individualmente, não com fins econômicos. Mas, aí, colegas, está tudo bem, ele relatou, respondeu a pergunta da consulente. Então, essa a pergunta, essa solução de consulta número 15 de 2015 não é o nosso caso, que ela veio perguntando sobre a Eireli. Onde é que nós estamos aqui? Isso, estou falando aqui no meu nome, e pedi o auditor da Receita Federal, Agenor Vilela, que eu ia falar o nome dele e que ele comungava comigo. E, inclusive, ele disse, sim, estamos aí, é muito polêmico, pede aos colegas que tiver dúvida, vem aqui bater um papo comigo também. Então, o que vem dizer aqui, colegas, o artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006, no seu parágrafo 5º-B, diz o seguinte: sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei complementar, serão tributadas na forma do anexo 3 desta lei complementar as seguintes atividades de prestação de serviço. Lá vem, elenca todas as atividades, inclusive até mais do que 14, tem bem mais, mas eu vi no 14. Aqui vem a primeira, é creche, depois vem a segunda, que é a agência de terceira idade e correio, e lá na 14 vem escritório de serviços contábeis. Escritórios de serviços contábeis. Então, o que é o escritório de serviços contábeis? Eu tenho o meu escritório de serviços contábeis. Ou eu tenho um escritório de serviços contábeis. Eu penso que talvez ele seja como eu, pessoa individual, titular. Talvez seja uma sociedade lá, limitada ou Eireli. Mas, no meu caso, é um escritório de contabilidade individual. Escritório de serviços contábeis. Observado o disposto dos parágrafos 22B e 22C deste diploma legal. O que diz isso aqui, esses parágrafos 22B e C? Que nós, para sermos pessoa jurídica, recolhermos impostos como pessoa jurídica, inclusive enquadrada no Simples, precisamos cumprir aquilo que determina lá. Nós mesmo que através de nossas entidades de representação, prestar o serviço de assessoria aos microempreendedores individual. Certo? Ou mesmo individualmente. Nós podemos prestar serviço individualmente também aos microempreendedores. E diz lá o 22C, se nós não cumprirmos isso, estamos aí propícios a ser desenquadrados do Simples. Por isso que esses titulares de escritório de contabilidade, como eu, por exemplo, pessoa jurídica individual, precisa ficar atento a isso aí. Prestar um serviço, né, gratuitamente, lá, lei diretiva, dispositivo legal. Prestar um serviço gratuito. Então, eu pergunto para o senhor, você disse que os escritórios, ele elenca lá, mas ele não diz que ele é pessoa física, pessoa jurídica, se é individual, se é limitada, se é Eireli. Escritório de contabilidade individual, inclusive, ele não pode ser pessoa... escritório de serviço contábil, mas não quer dizer que se eu trabalho com pessoa física ou jurídica. Mas se a lei complementar aí, ela trata da pessoa jurídica, ela não está tratando da pessoa física, você está tratando das pessoas jurídicas. Então tem que ser um elemento de empresa, como o senhor disse. Exato. Pois é. Aí o senhor me diz que o elemento de empresa, então eu tenho que ter um CNPJ constituído. Como pessoa, então eu tenho que ser uma pessoa jurídica. Não é que você tem que ser, você pode ser a pessoa física. Se para mim ser elemento de empresa, eu tenho que ser uma pessoa jurídica. Sim. Concorda comigo? Não, deixa eu explicar. Não, concorda comigo, eu tenho que ser uma pessoa jurídica? Não, a sua expressão não está entendendo. Eu estou dizendo, para você ser uma pessoa jurídica, você não precisa ter elemento de empresa. Você pode ter lá seu escritório, ter o elemento de empresa e recolher seus impostos como pessoa física. Só porque se a Receita Federal te fiscalizar, palavras do Agenor Vilela. Se ela chegar no seu escritório e encontrar você lá, com empregados trabalhando para você, você está lá como dono daquele complexo de contabilidade, a Receita Federal poderá te autuar, cobrar os impostos como pessoa jurídica. Eu entendo o seguinte, que para ela me autuar, ela tem que ter embasado numa lei. Ela não pode só falar que, igual a Genor falou, que posso fazer isso e aquilo, não. Eu quero saber vou dizer... o que está escrito, porque ela vai trabalhar em cima, ela vai autuar e ela vai dizer assim, o dispositivo legal é isso, isso, outro. Por isso que eu estou questionando isso aqui, porque a gente tem que aprofundar, porque tem muitos colegas que estão na situação Aí eu vou responder a sua pergunta. Para empresário individual. Eu vou responder a sua pergunta, conforme aquele exemplo que eu disse, que eu estaria vendendo calças e roupas aí com pessoa física. Onde é que está aí onde você disse? Se
o auditor da Receita Federal pegar um profissional desse, o contador, nessas condições, que ele não é pessoa jurídica, porém tem um escritório de contabilidade. Lá ele tem empregado uma secretária, duas secretárias, tem lá os contadores que trabalham ou não auxiliar de escritório. Onde é que o auditor vai chegar? Fundamentado dentro das outras leis que existem, no RIR, artigo 150. Ele está lá, está lá no item 2. Do parágrafo 1º do artigo 150. As pessoas físicas que, em nome individual, explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial com fins especulativos de lucro. Está lá dentro desse Mas o parágrafo 2º diz que o contador ele não está nessa inclusão, ele está na exclusão. Aí o senhor menciona da lei, só desculpa um pouquinho, o senhor menciona da lei, que a lei complementar, ela não revogou, porque o RIR é um decreto de 99, mas ele é baseado em uma lei, né? Então ele está mencionando uma lei onde o RIR ele veio só regulamentando. Então tem a outra lei onde ela fala que também esse decreto a lei 4480, né, de novembro de 64, é isso? Que ela fala a respeito lá onde o RIR está baseado em qual a lei. Então, se tem que constituir elemento de empresa, ela tem que ser uma pessoa jurídica. E o RIR já diz, no Código Civil, conforme já disse no artigo 966, por isso que eu estou lá dizendo, no seu parágrafo 1 diz, salvo, não pode ser pessoa jurídica, não pode ser pessoa jurídica, não, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Isso, então, aí está lá no artigo 966, no parágrafo único do Código Civil. Certo? E no RIR, lá no RIR, diz o que é empresa. O que é empresa? No RIR, diz aí o seguinte, deixa eu procurar aqui o RIR, para você ver aqui. O RIR está no artigo 150. No artigo do 150 do RIR, aqui diz, são empresas individuais, pontos. O artigo 1º. As firmas individuais. O item 1, né, parágrafo 1º. As firmas individuais, certo? Isso. São empresas individuais. As pessoas físicas, igual nós já falamos, em que seu nome daquela maneira que eu falei, explora lá na informalidade. É uma pessoa jurídica, às vezes está com pessoa física, recolhendo com pessoa física. Mas, se auditado e fiscalizado, vai ter que recolher com pessoa jurídica. Aí ele vem o parágrafo 2º, diz que não se inclui quem tem as profissões regulamentadas. Aí é onde nós estamos entrando. Não, aqui é o seguinte. Assim, o senhor ampara no artigo 1º, mas está esquecendo depois do artigo 2º. O artigo 2º ele está excluindo. Você quer dizer o parágrafo 2º? O parágrafo 2º ele diz que o decreto, o disposto no inciso 2º do parágrafo anterior, não se aplica às pessoas físicas que individualmente exerçam as profissões ou exploram as atividades de. Aí elenca então, deixa eu te explicar. Aí, quando você está dizendo, se o artigo 966, onde ele fala lá que ele tem, que o senhor está baseando da empresa individual, que você constitui elemento de empresa. Se ele constitui elemento de empresa, ele tem que ser uma pessoa jurídica. A definição. Dá só uma partezinha para o Everaldo aqui, só um pouquinho. Só um minutinho, só complementar isso aqui, só para tirar do Eudes. No parágrafo 2º do RIR, quando ele fala o disposto no inciso 2 do parágrafo anterior, não se aplica à pessoa física individualmente, ou seja, não como elemento de empresa. Entendeu? Isso, então. Só um minutinho. Então ele diz aqui, individualmente, não como elemento de empresa. Se como elemento de empresa, aí ele é pessoa jurídica. E se ele tiver as condições de elemento de empresa em um determinado local e estabelecimento e sofreu uma fiscalização, ele não vai ser autuado como pessoa física, ele vai ser autuado como pessoa jurídica, mesmo que ele tenha recolhido na tabela progressiva. Então, se ele diz que as pessoas físicas individualmente, então ok, pessoa física individualmente, então ele tem que ser elemento de empresa, volta para o artigo 966. Se ele constitui elemento de empresa, ele tem que ser uma pessoa jurídica. Não, só eu. Se ele é individualmente, então, ele não tem elemento de empresa. Olha o artigo 44 do Código Civil aí, por favor. Olha o artigo 44 do Código Civil para nós aí, por favor. Acessa aí, Fábio. Enquanto isso, o Everaldo dá o palpite aqui. Acessa o código. Ele fala individualmente. É como se individualmente dele
fosse uma pessoa que não tem empregado, ele vive sozinho. Não, peraí, ele está entendendo isso. Isso que ele está entendendo. Peraí, ele está entendendo isso. Mas para que tem o SEI? O SEI é para a pessoa física contratar empregado. E eu pergunto, aonde que está a lei que fala assim, ó, é limitado em tantos empregados? Ele pode eu posso ter um SEI e ter 200 empregados. E eu continuo com pessoa física. Então, isso que é a confusão que está falando. E a lei também. E outra coisa, a lei complementar, o RI é uma lei complementar. É uma decreto-lei. O decreto-lei não existia nessa época. É lei complementar. Esse decreto-lei tem força de lei complementar, até que o revogue. Não, lei complementar é lei complementar. Lei ordinária é lei ordinária. Não existia isso. Agora, você interpretar que pessoa individual aqui, ó, interpretar esse artigo aqui, que individualmente exerce individualmente não significa dizer que eu não posso ter empregado, não, meu amigo. É isso ou não? Você não está entendendo, não sei a dificuldade que o presidente está tendo de entender o que quer dizer essa relação de individualmente e como elemento de empresa. Certo, Adriano? O elemento de empresa é isso que configura. Então eu pergunto aos senhores, por que lá na lei complementar, no artigo 18, o que é escritório de contabilidade na cabeça dos senhores? Para ser escritório de contabilidade tem que ter 2 ou mais pessoas? Não, por quê? Pode ter 200. Então, deixa o Fábio dar uma opinião ali. Só um minutinho. Por que o escritório de contabilidade ele tem que ter mais de 2 pessoas? E ele não está enquadrado no Simples? Pessoa física enquadra no Simples Nacional? Não. Só enquadra no Simples Nacional quem tem CNPJ, pessoa jurídica. Por que lá na lei complementar está escritório de contabilidade? O que é que me prove aqui que escritório de contabilidade tem que ter 2 ou mais profissionais lá dentro? Deixa o Fábio comentar ali rapidinho. Mas ele não diz que ele individual ele pode ser enquadrado como... Está aqui na lei. Espera aí, vamos ver o que o Fábio tem que falar ali. Espera aí um pouquinho. Bem, é um fórum aí. O artigo 966 do Código Civil, ele mata a charada da seguinte maneira. Diferença de empresário para não empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Empresário. Parágrafo único. Não se considera empresário, mas vai cair na pessoa física, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Eu posso ser pessoa física, contador, ter 10 auxiliares, por exemplo. Eu não vou deixar de cair lá no parágrafo 2º do artigo 150. Eu vou ter que ter tributado na pessoa física. Aí ele fala aqui, vírgula, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O que eu entendo que seja quando, a situação que eu vou me salvar aí, sendo, se o exercício da profissão constituir elemento de empresa? Eu tenho história de contabilidade, mas eu tenho 1 ou 2 contadores que também exercem o ofício da contabilidade empregado meu. Aí já constitui o elemento de empresa, porque não sou eu que respondo civilmente sozinho pelos atos daquele escritório. Você está falando isso. Eu tenho 2 profissionais. Você está falando isso, não é não. Mas o código... Não. O código relacionado está falando. Deixa o Fábio relacionar. E nesse momento que eu tenho... Finalizar o raciocínio. E, além dos auxiliares e colaboradores, eu tenho 2 contadores registrados como empregados, onde o que acontece no escritório responde eu e responde eles 2... passou a constituir elemento de empresa. Nesse caso, é empresário. Só um minutinho aqui, ó. Só uma réplicazinha. Aqui eu vou dizer por que a diferença do presidente. Só o presidente ele não está entendendo por que individualmente. Por que o médico pode ser Irene? Inclusive aqui, nessa pergunta aqui está dizendo. Por que o médico pode ser Irene? Por que o médico é diferente do contador nessa prestação de serviço? O médico, ele não pode abrir um consultório, entendeu? E contratar um outro médico ou auxiliares para assinar as receitas lá no lugar dele, para prestar o serviço, de consulta. O que é que você tem? Uma dor de estômago, dor de cabeça? Onde é que está doendo? Ele não pode colocar um terceiro para fazer isso. O contador, você pega o serviço, os seus auxiliares confeccionam todas as peças, prestam serviço sobre as suas orientações e depois você passa o chamegão. Eu acho que nós fugiu do foco da discussão nossa. É o seguinte, o contador ele pode ser empresário individual? É isso que é a nossa discussão. Pode ser empresário individual, não pode. Sim. Então, ele não pode ser empresário individual. De acordo com o RIR, ele não pode.
Não é com o RIR, é com a lei do RIR, é com o RIR, com o RIR ele não pode com a lei complementar. Agora é o seguinte, o artigo 966, ele diz que tem que ser salvo em elemento de empresa. Se ele é elemento de empresa, tem que ser pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, o artigo 44 do Código Civil, ele não é reconhecido como pessoa jurídica. Não vai convencer. O artigo 44 do Código Civil diz lá, são pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. O empresário individual, ele não tem elemento de empresa, ele não é pessoa jurídica. Por isso que o RIR, ele proíbe, o Código Civil não dá esse amparo. É isso que é a discussão. Mas isso que você leu, esse artigo do Código Civil, então quer dizer que o seu José abriu um artigo supermercado... 44 do Código Civil. O seu José abriu um supermercado, lá individual, o nome dele, ele não está aí nesse artigo seu. Ele não pode ser pessoa jurídica, vender ele constitui uma empresa. O RIR, ele diz o seguinte, as pessoas individuais, as empresas individuais, ele pode ser constituído, mas ele não é um elemento de empresa, porque, por causa da confusão patrimonial, inclusive. Não é eu. Pode ser. Eu estudei a matéria. É o seguinte, eu não concordo, mas na realidade, tem muitos questionamentos dos colegas, então fica, se vocês acham que só um minutinho, para finalizar aqui, colegas, vai continuar e eu até convido, eu estou convicto não, está na lei, certo? Não está não. Pode ser empresa individual de contabilidade, entendeu? Nós estamos aqui, um grupo de estudo, por isso aqui nós, inclusive, agradecer muito aos colegas, inclusive ao Eudes por ter nos dado essa oportunidade de aprofundar aqui na pesquisa. Muito obrigado, Eudes, por você ter feito isso. E eu convido a todos os senhores, vamos bater um papo lá na Receita Federal aqui, em Goiânia, em Brasília. Vamos começar pelo Agenor, que é lá da Receita Federal. Agenor Vilela, do plantão da pessoa jurídica, exclusivamente isso aqui. Eu conversei com outro auditor anterior, ele falou, não, essa parte de empresa individual vai lá com o Agenor Vilela. Então, eu convido os senhores, mas pode sim. E aí está legal, dentro da lei, não é achismo não, aqui está a legislação. Está lá na Lei Complementar 123, está no Código Civil, entendeu? Inclusive, está nessa consulta que nós fizemos aqui em nome do sindicato. Procurei aqui o Everaldo, aqui, onde é que estava essa consulta nossa aqui, não achamos, sumiu aqui no sindicato, e eu quero ver se eu acho a cópia dela no meu arquivo. Acha a cópia dele e traz para nós, então, o fundamento dele. Está aqui no sindicato, mas não é por ela não, agora nós temos lei posterior. Até agora, onde eu vi aqui, eu não concordo em nenhum momento que ele possa ser empresário individual. Ele tem que ser EIRELI ou limitada. Finalizando aqui com o Everaldo aqui, depois eu vou fazer... finalizar isso, não adianta ficar batendo boca aqui, que não vai chegar... É lógico, eu tenho muita pauta aqui. Na minha concepção, não pode ser individual. Ele ficou bem claro, gente. Eu posso ser LER, porque LER deu, o Código Civil deu essa condição de LER ser limitada. Mas individualmente está bem claro. Como que pode eu querer ser individualmente, eu não posso contratar ninguém, e eu também posso contratar quem eu quiser, e eu posso continuar, eu não vou ser, sair da exigibilidade de eu não puder ser individual. Isso está taxativo. E eu, Ronan Pereira Pinto, advogado e contabilista, afirmo que a empresa individual de contabilidade pode ser e tributar lá no lucro presumido do CIP. Quem está dizendo é o Ronan Pereira Pinto, e faço uma aposta, desafio qualquer um dos senhores. Vamos casar uma aposta aqui, vamos ver se pode ou não. PT, saudação, peraí. Acabou. Na realidade, viu, Eudes, o que acontece é o seguinte... É aquela velha história. Se o direito não permite, o fato está permitindo. Que na Receita Federal, N empresas individuais se tributam pelo lucro como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, está presumida que já existe casos, e como no Simples. Acabou. Em 2006, realmente nós fizemos um estudo disso, fomos na Receita Federal, o delegado na época... nos confidenciou, sempre existe essa dúvida, dentro do artigo 150, né, do RIR, falando que toda a tributação das empresas individuais seria através de pessoa física se a Receita pegasse. Mas, infelizmente, o fato está quase que virando jurisprudência, porque existe N empresas agora. Pela prudência, a partir desse papo aqui, vamos buscar aprofundar melhor nesse sentido, ver se a gente acha alguma consulta aqui, mas o delegado já é outro, provavelmente não vai dar o mesmo entendimento, mas o que eu acredito, porque esse estudo nosso foi feito antes de entrar o Simples de 2007. Nós tínhamos essa dúvida
que as empresas individuais de contabilidade poderia tanto enquadrar no Simples, que a lei já previa, foi um estudo antes, pouquíssimo, que a lei 123, complementar 123, já previa a possibilidade da profissão de contador ser de profissão regulamentada, mas enquadrar no Simples. E a Receita Federal deferiu todos os CNPJ de empresas de contabilidade no Simples individual. Agora, se nós estamos fazendo e recolhendo até hoje, quer dizer, desde 2007, por exemplo, a minha empresa é do Simples Nacional individual, eu recolho até hoje. Se eu estou errado, quer dizer, eu não vou ser o Joãozinho da parada, eu vou tentar, então, verificar com prudência, verificar o correto para a gente poder aplicar. Então, vamos fazer isso aí. Para encerrar, William, vai. Deixa eu fazer uma partezinha aqui, rapidinho. Acho que nós não podemos considerar esse assunto esgotado hoje, porque aconteceu comigo na década de 90, eu abri uma firma individual, por 8 anos tive essa empresa, de 90 a 98. Quando eu fui dar baixa, aí esse processo caiu na mão de uma fiscal lá na Receita. E ela me assombrou, sabe? Queria cobrar sobre a tabela progressiva. E eu escapei, mas eu passei apertado. Aí eu tenho o parecer dela. Eu vou encontrar ele e vou trazer na reunião aqui. Tem um comentário extenso dela, sabe? Você se lembra, por exemplo, existia, todos os representantes comerciais tinham a mania de fazer empresa individual de representação comercial. Aí, não. Aí foi no sentido que todas contratantes passou a obrigar pessoa jurídica limitada, justamente para não ter vínculo e nem ter esse problema. Por exemplo, eu também tive uma empresa de contabilidade de 82 a 99. Naquela época não era simples, era não existia o Código Civil novo e também nem a lei. Eu baixei normal, tal. Então, toda a vida eu tive empresa individual. Eu particularmente, eu não recomendo ninguém abrir firma individual. E sempre teve esse questionamento. Sempre teve esse questionamento. Mas não vamos esgotar, não. O Ronan vai fazer questão de aprofundar melhor aí. O Eudes, fala aí. Só um questionamento. Doutor Eudes, o empresário, ele tem o CNPJ? O empresário individual, ele tem CNPJ. O RIR, inclusive, diz, são empresas individuais, as firmas individuais. No artigo 1º aí do artigo, parágrafo 1º do artigo 150, ele diz isso. Só que, no artigo 44 do Código Civil, ele diz que não é pessoa jurídica, considera pessoa jurídica o empresário individual. Mas olha o artigo 44. Tem certas situações que equipara-se a pessoa jurídica. Sim, é pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Então né? Passou a ser pessoa jurídica. É pessoa física equiparada para fins da tributação. Mas se equiparou, passou a ser pessoa jurídica, ter CNPJ, tudo. Pois é. Entendeu? Aí vem aqui lá na sequência do artigo 966, que trata do empresário, lá no 968, ele fala o seguinte: a inscrição do empresário facial mediante requerimento que contém. Lá no parágrafo. Você não deixou falar? Lá no parágrafo 4 fala assim: o processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual. O microempreendedor individual é um empresário individual, não é? Não. Por que não? Ele pode considerar é uma atividade o microempreendedor individual é um empresário individual. É um empresário individual. Então vamos ler aqui, ó. O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico ou opcional, para o empreendedor na forma a ser disciplinada no Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, o microempreendedor individual pode ser optante do Simples Nacional. O microempreendedor foi criado por uma lei, e foi criado por uma lei específica. Tá, então se depois ele foi retirado. Se foi retirado, automaticamente cancelou-se. Empresário e está no Simples,
Por que não pode estar no Simples sem ser sem ser MEI? Pode estar no Simples Nacional. Porque senão não poderia o empreendedor. Se o MEI é dentro do Simples Nacional, segue a regra do Simples Nacional, foi permitido ele entrar, e ele só saiu agora por questões da pressão das outras profissões regulamentadas que queriam MEI. Só saiu por isso, não por causa da lei. Foi. É porque, na realidade, o empresário individual sempre foi manifestado quando ele tem a finalidade mercantil. Quando ele tem a finalidade mercantil, que é, como diz, ele não depende dele só para explorar o serviço. Ele tem uma série de auxiliares que ajudam a fazer o faturamento. Então, é onde que o escritório de contabilidade sempre pautou por essa coerência. Então, quando existe uma empresa individual, que o profissional ele é o único executor do serviço, então ele jamais pode ser uma empresa individual. Aí ele entra no Rio 150. Mas vamos aprofundar isso aí. O Adair não quis falar nada aí, não quer falar alguma coisa aí, Adair? Eu gosto das suas opiniões. Eu acho que não vai crescer muito, porque eu, em 1978, eu tinha um laboratório clínico individual, com CNPJ e tudo. Recebi notificação de ofício para baixar esse CNPJ e constituir uma sociedade, com o argumento de que profissionais liberais não poderiam ter CNPJ. Não concordei, fui até o delegado da Receita, doutor Aires, aí na Rua 20, na época. No fim, ele me convenceu que não poderia ser pessoa jurídica como firma individual. Daí por diante, eu não considerei nenhuma pessoa física nesse sentido. E quando o Ronan falou sobre essa consulta que tem aí, eu comecei a mudar também o meu entendimento, porque, salvo memória, lá diz que o escritório individual poderia ser uma empresa individual desde que ele exercesse atividade burocrática, não exercesse serviço de assessoria. Salvo memória, nessa consulta fala isso. Então, só mudou a minha concepção nesse sentido. Só com todo respeito ao nobre professor e colega Dair, realmente lá o laboratório ele é um serviço prestado terminantemente por aquele profissional daquela área de saúde. O médico ele pode ser IRELI. Então, essa atividade que você disse aí hoje, ela pode ser IRELI. Jamais ela poderia ser, sim, pessoa jurídica como o contador. O contador é diferente, porque ele pode prestar todos os serviços que não seja executado por ele, na mão dele. Ele só vai assumir a responsabilidade. O laboratório não pode fazer isso. Concordo contigo. Só que a minha filosofia era geral. Só citei esse caso como exemplo. Mudei a minha filosofia quando vocês leram a consulta e, salvo memória, ela diz que o escritório de contabilidade poderia ser firma individual ou com CNPJ, desde que ele exercesse atividade burocrática, não como assessoria. É isso mesmo. Localize, nem por favor. Vou localizar essa consulta. Que eu acho que ela diz isso aí, salvo memória. Ok, vamos passar aqui que deu um livro. Como nós somos um grupo de estudo aqui, tem muita gente em dúvida aí, e eu vou colocar uma pautazinha aqui. O ASO. O ASO, ele tem que, para as clínicas realizar esse exame do ASO agora, dizem que tem que ter uma carta do empregador pedindo para a empresa fazer. Vocês têm conhecimento desse? Está sendo assim mesmo? Porque antigamente o funcionário ia lá e levava os dados da empresa, fazia o exame e tudo. Agora, as empresas que realizam o ASO, se o empregado não levar uma carta do empregador, não está fazendo o ASO. Tem muita gente me questionando isso aí. Deixa eu levar o microfone para você aí, daí. A finalidade desse pedido aí é oficializar o pagamento, porque o custo é do empregador. Então, aí é uma forma de oficializar a obrigatoriedade do empregador pagar pelo custo. Porque, na realidade, você trazia o recibo com o nome da empresa, né? Isso, mas não existe aquele contrato, aquele pacto. Então, as empresas devem estar exigindo isso nesse sentido, porque o custo é do empregador. Correto. Oi. Permita um parênteses. Dentro dessa área? Não, me desculpa, mas é essencial. Lá no artigo 3º da Lei Complementar 123, que normatiza o Simples Nacional, fala o seguinte: para os efeitos desta lei complementar, considera-se microempresa empresa de pequeno porte,
a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, Pronto. IRL, e o empresário a que se refere ao artigo 966 do Código Civil. Que é 966 do Código Civil? Está Que é morto, 966 do ou não Código está? Civil? Tá morto ou não está? Eu volto semana que vem com esse assunto aí. Tá? Porque senão nós não vamos. Eli, Oi? só concluindo aqui que a menina pediu sobre a DME. Cida aqui. Apaga a luz, por favor. Aí. Senhor Ronan. Pessoal, essa declaração, ela chama declaração de operações liquidadas em moeda em espécie. A Constituição Normativa 1761 de 2017. Estou doido para ganhar isso. Se refere a pagamentos recebidos, tanto por pessoa jurídica como por pessoa física, ganhar o trem. em valores superiores a R$30 mil, igual ou superior, né? O prazo de entrega, no último dia do mês subsequente das operações realizadas. Quer dizer, na operação do mês anterior, entrega no último dia do mês seguinte. Hein, Otávio? Só lembrando que é em espécie, né? É, em espécie. Tá lá, ó. Moeda em espécie. Transferência, do troque, em nada. dinheiro. Tá? E pode ser mandado através do certificado digital. Tem a multa prevista para pessoa física de R$100 por mês ou fração de mês, Simples Nacional R$500, o lucro real, o lucro presumido, o valor de R$1.500. A vigência começa já nas operações ocorridas no mês de janeiro. Tá? Aí, nessa mesma instrução normativa, nós temos lá que preencher um anexo lá, né? Aí está falando... Inserção onerosa ou gratuita de bens e direitos, tá? Tá certo? Então, é onerosa ou não, tá? Ou gratuita, né? Também deve ser entregue pela pessoa física, no valor de R$30 mil, no último dia do mês subsequente. Deve contar as informações, identificação da pessoa física ou jurídica que efetuou o pagamento, constando CPF ou CNPJ, o código, tem dois anexos ali, o código do serviço e o código do bem, a descrição do bem ou direito objeto de alienação ou cessão de serviço em operações que gerou recebimento em espécie. A moeda utilizada, se for em dólar, ele fala que você tem que fazer transformação no dólar do dia com base na cotação do Banco Central. E já vamos direto lá para... As multas estão aqui, fora do prazo, R$500 por mês para pessoa do Simples, R$1.500 outras pessoas físicas R$100. Produzir esses efeitos a partir de janeiro de 2018. Aí nós temos uns anexos aqui, o anexo 1, que são os códigos dos bens, né? Se você reparar eles aqui, eles são praticamente idênticos os que estão na declaração de imposto de renda da pessoa física, certo? Aí vem a tabela de código de serviços, né? Serviço de construção, distribuição de mercadorias, tais, né? Serviços imobiliários, serviços jurídicos e contábeis, né? Então nós vamos ter que codificar cada operação através desses dois anexos. Alguma questão? Sim. Peraí. Vamos rapidinho que nós temos uma pauta aqui, tá? Vai lá, Cida. Aí vamos supor, a pessoa recebeu um determinado valor referente à venda do imóvel. Sim. Aí ela vai vir para fazer o imposto de renda só no outro ano. Uhum. O que vai acontecer? Tem multa. Pois vai ser mensal essa multa? Mensal. Se for pessoa física, R$100 por mês ou fração de mês. Porque antes a gente fazia o ganho de capital, aí a pessoa pagava só a correção do Agora vamos imposto separar as coisinhas aí. Se ele recebeu em transação bancária, você foge dessa situação. Só se você recebeu dinheiro vivo. Na mão, guardado. Na mão, dinheiro vivo, aí né? ele vai e faz o depósito. Se ele fez foi uma transferência, está eliminado. Vai estar eliminado. Aí se ele recebe o dinheiro em mãos e vai lá e faz um depósito na conta dele... Está no sal. Não, está falando transferência não, Fábio. Em espécie. Que você recebeu em espécie. Eu não falo nada de transação bancária, não. Se for em cheque, você recebeu.
Se você receber um cheque e depositou, não entra. Deixa o Carlos lá falar. A questão que a gente tem que levantar, né, Eli, são a distribuição de lucros, né? Que não poderá passar de 30 mil mensal, né? Se vocês for fazer a distribuição de lucro, né? Cuidado para não ter essa porque aí, quando você mostrou aí, não deu para ver se isso aí é mensal. Mensal. Ou dizer que essa pessoa pode. Só mensal. Mensal. Janeiro você recebeu 30 mil em espécie. O último dia de fevereiro você já tem que fazer essa declaração para a Receita Federal. Se ele recebeu 20 mil em abril, agosto e dezembro. Não, aí não configura. 20 mil, não configura. Então é só mensal. Mensal. Ok, obrigado. Valor de 30 mil. Ou superior, mensal. Ok? Voltando à pauta aqui, ó. Peraí, Antônio, Espera só um pouquinho. Sobre esse assunto aí. Rápido, esse assunto aí. Ô, Carlos? Sobre a COAF, o DME. Por isso que a gente tem que ter cuidado, que muita gente está com caixa lá em cima, certo? Aí vou distribuir tudo. Cuidado com isso aí, né? Esse é o cuidado que nós devemos ter, né? Lógico, né? Agora, quando ele fracionou essa divisão de lucro e pegou em dinheiro, lá na empresa, eu tive um caso que o cara pegou ano passado, abril, agosto e dezembro, pegou 60 mil, mas 20 mil cada, quer dizer... Pode. Está fora. Está fora, tranquilo, por isso que eu perguntei. Ok. Mas um valor desse, gente, não recebe dinheiro em espécie mais não, isso não existe não. Muito difícil acontecer um trem desse, tá? Vamos aqui, vamos dar sequência à pauta aqui, ó, senão nós não chegamos. Rapidinho. Com relação a... Mas de que mais? O Wander questionou a questão do COAF, né? Distribuição de lucro não está previsto no COAF, não. Não precisa informar a distribuição de lucro no COAF, não, que é dos sócios, não é de terceiros, não precisa. O Everaldo tinha questionado que ele fez a declaração do COAF, pessoa física e pessoa jurídica, né? Não sei que fez. Lá, eu falei... aqui no artigo 12, inclusive a IN era 1445, ela foi revogada, agora é a IN 1530, de 2017. Quem quiser anotar para dar uma olhada, que trata da COAF. Então, lá no artigo 12 fala o seguinte: os profissionais e as organizações contábeis devem conservar os cadastros... Não é aqui não. Isso aqui fala o seguinte, que a pessoa física e as organizações devem fazer a COAF. Agora, se o profissional que tem a organização não exerceu nenhum trabalho durante o ano como pessoa física, ele faz só a COAF da organização. Porque a organização foi responsável pelo o conhecimento das operações. Ele não fez nenhuma atividade como pessoa física, não está obrigado, faz só da organização. É 30 mil também. Inclusive a DME diz que vai substituir a COAF, mas está exigindo os dois aí já. Na verdade, outro detalhe, outra perguntinha corriqueira aqui. Alguém tem registrado o livro diário na Junta Comercial de Empresas do Simples Nacional? Tá precisando da certidão do CRC? Tem que anexar. Não, é porque... É obrigado a colar ela lá, bonitinha, né? Bem na primeira folha, igual o cara me falou, realmente... Ela passa a ser a primeira folha, porém não numerada. Não numerada, exatamente. A primeira é não numerada, ok. Eu registrei 2 hoje. Ok, então. Então vamos aqui... Só porque eu não li aqui, ó. Artigo 11 da IN 1530. A comunicação ao COAF, quando procedida pela organização contábil, dispensa seus sócios ou titulares de fazê-la individualmente, desde que não preste serviço como pessoa física. Seu filho da mãe. Ok. Seu perguntar 2 vezes. Eu acho que essa... Vai com a informação. Muda totalmente aí o que nós falamos do Otávio. Otávio, fala. Vai, que negócio é esse, Otávio? E em 1530, que substitui a 1445. Peraí. Então você fica falando assim. Vamos parar de discussão e o negócio é o seguinte. Reafirma aí, porque entrou todo mundo em dúvida. Fala a verdade. Quanto ao COAF, a IN 1530 revogou a IN 1445. Ela é mais recente, ela é de 2017. Então, lá no artigo 11 fala: a comunicação ao COAF, quando procedida pela organização contábil, dispensa seus sócios ou titulares de fazê-la individualmente,
Tá certo. Desde que não prestem serviço como pessoa física. É claro, ué. Faz a com AF negativa, pronto. Eu acho que essa pauta aqui, ó, que eu coloquei aqui para o Everaldo aqui, é devolução de blocos. Acho que já ficou... Não é isso não. Ah, foi? Não é isso não. Eu gostaria que você... Ah, foi mesmo, Zé Walter. É porque o do Everaldo está aqui embaixo, eu repeti o nome certo. dele. É o seguinte. Em primeiro lugar, eu posso ser mal interpretado, mas acredito que estas questões que vai ser debatido muito, já deveria ter uma comissão para debater e trazer para nós a solução. Porque quantos aqui de hoje que vão sair sem ter pelo menos uma resposta do que vieram procurar? Então nós ficamos um tempo todo, se tivesse uma comissão de gentes notáveis, no último minuto o Fábio achou a solução ali. Se já tivesse reunido antes, já teria sido resolvido. Mas a solução dele está errada. Então, para isso é que deve ser analisado antes. Na realidade, Zé Walter, dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, você já está morto, já está... Enterrado, pisa. A Secretaria da Fazenda, quando nós vamos entregar o bloco lá, está solicitando que a gente desgrampeie as notas usadas e não leve, só leve aquelas que vão ser devolvidas. Certo. Porque vai diminuir o tempo nosso, vai diminuir o tempo deles e vai dar mais chance de que colegas ou que nós mesmos façamos um serviço melhor. Certo? Então era isso que eu queria e o tempo já passou, né? Até mais. Ok. O Everaldo, o que é a receita sob limite? Sem limite. Não, é só para ver o... Sob limite. Só para questionar um pouquinho o nosso colega Walter. Olha, só pode acontecer em 100 blocos ter só um que está os dois usados, né? É só um bloco só, não é todos que vai rasgar não, né? Só as notas usadas. Não, é o seguinte. Que isso? Só as notas não usadas. Então, só um bloco que pode ter nota não usada. Pronto. Não, depende muito. Mas não é todos não, gente. É justamente, Everaldo, para evitar esse problema. O que eu quero é o seguinte, tá bom. Eu acho interessante fazer isso logo. O que eu quero para você é o seguinte, vamos estudar, porque desde a semana passada que nós colocamos aqui, e está essa dúvida tremenda, certo? Então eu quero colocar no programa as empresas que tiveram um faturamento superior a 3.600.000, certo? Como é que vai recolher o ICMS e o ISS? Isso nós vamos estudar e na terça-feira que vem nós vamos colocar para uma definição disso aí, tá? Ok, lembrando aqui que o Zé Walter colocou, que aqui nós somos um grupo de estudo. A gente não veio aqui para determinar, falar assim, eu sou o Bambam, eu sei tudo. Na realidade, nós estamos aqui discutindo a legislação. É lógico que a gente tenta pesquisar, mas nós sabemos que a legislação nossa é muito dinâmica, está difícil de você fazer interpretação todos os dias. Então, por isso que tem aí 50 cabeças aqui, pensantes, justamente para discutir e chegar num denominador comum. E a gente pode, muitas vezes, agraciar com essa oportunidade de estarmos aqui. Só um minutinho ali, eu também concordo com ali, porque isso aqui nós somos todos iguais. Então nós estamos aqui ouvindo opiniões. Então eu penso que os diretores não podem sentar aqui na frente ou alguns achar que é o dono da razão e já dizer isso aqui não. Todos os senhores saem das suas casas para vir aqui para trocarmos ideias. Vocês vão aprender conosco, nós vamos aprender com os senhores. Esse é o objetivo do grupo de estudo. Por isso que ele é motivo dessa maneira. Não da maneira que foi colocada aí. Não concordo com isso. Diz o ditado, não ofendendo o nosso colega Zapato, que eu gosto de ofender, que diz que não quer resolver um problema, forme a comissão. Comissão não resolve problema nenhum. Então tá bom. Vamos para o carro que passa. Peraí, vamos ali com o Wander. Tá, vamos com o Wander ali. INSS, Wander. Eu tinha até fechado me ir embora já. Não, é o seguinte, eu recebi lá no grupo do IFAC, referente
a cobrança da Receita Federal sobre aquilo que foi apresentado nas declarações do imposto de renda lá, que declarou a renda da pessoa física. Eita, lascou. E eles estão cobrando a 20%, né? Aí a pergunta é o seguinte: alguém já recebeu essa notificação? É lógico, né? Como que resolver isso aí? E como que vão ser feitas as declarações do ano que vem para quem não tem rendimentos? É pagar e... Deixa o doutor Ronan ver se ele coloca aí. Vai lá, doutor. Desculpa, eu nem não ouvi, eu estava tendo ligado outro detalhe aqui. Sabe? Deixa eu falar só um negocinho, Ronan. Fala. Essa situação está tendo um movimento, não aqui em Goiás, mas em outros estados, de que declaração de imposto de renda é o contador que tem que fazer. Eu acredito que não. Certo? Quem tem que fazer é a pessoa física. Nós fazemos, mas quem está lá sendo responsável é a pessoa física. Não é o contador está fazendo, ele faz e envia essas informações. Isso que você está falando, pessoa que não tem rendimento, mas se ele não tem rendimento. Não precisa fazer nem declaração. Agora você vai inventar a declaração para ele? Não. Aí não. Não. Posso Concorda com isso aí? Sim, agora com é o seguinte, certeza. o que está acontecendo? O Conselho Regional de Odontologia já está com esse problema dos odontólogos. Os odontólogos estão criando empresa. Primeiro, para fugir do INSS, tá? E do Carnê-Leão. Tá certo. Então, eu estou fazendo um trabalho com um grupo de pessoas aí, são odontólogos, nesse sentido. Para quê? Para fugir da legislação. Para trás, o que foi feito, eu sempre falei para meus clientes: olha, se você não paga a previdência, pelo menos de um salário mínimo você pague. Mas não queriam pagar, preferiam fazer uma previdência privada. Tudo bem, a gente tem que respeitar a decisão do nosso cliente, tá certo? E veio vindo, certo. Agora a Receita pegou. Aí correu atrás do contador. Falei, agora não tem como resolver, né? Tem que resolver o caso. Aí você já sabe o final da história, né? Eu entendi, Ivan. Você quer que responda, Ivan? Você já está satisfeito? Não, pode responder. Primeiro, cara. Pode responder? Não, pode. Primeiro, peraí. Vai, Débora. Fala. Eu discordo do Otávio, certo? Porque ele pagou para você fazer a declaração. Se você colocou coisa lá que não é legal, eu acho que você responde também. Ok. Então, colega, eu concordo com o Otávio e concordo com o Everaldo. Eu quero dizer ao colega o seguinte: quando nós prestamos esse serviço, o profissional chega lá, olha, eu preciso de fazer o financiamento, eu quero uma renda aqui, eu quero que você coloque para mim. Então, vê o máximo que você pode colocar aí para mim. Tudo bem. Ele está ali nos fazendo aquela consulta. A gente coloca ali o rendimento que ele pediu para colocar. Só porque nós pecamos em falar na Previdência Social. E, consequentemente, muitos até nem o imposto de renda, nem a tabela progressiva. Aí é o seguinte: esses que fizeram isso e que não são profissionais da saúde ou outros profissionais como advogado ou fisioterapeutas, que são despesas dedutíveis do imposto de renda, aquelas declarações que o colega fez, que ele não se beneficiou de nenhum financiamento a banco, não reforçou seu caixa para nada, às vezes só colocou aquela renda, coisa e tal. Eu, aqui, no meu caso, você me procurar, e se não foi notificado pela Receita Federal, retifica a declaração, nessas condições. Agora, se é um médico, um profissional, o médico, dentista, advogado, essas coisas, não convém porque alguém beneficiou daquilo. Se ele fez uma receita dessa para fazer um financiamento e contraiu o financiamento, quitou o financiamento, não está devendo nada para ninguém, não faz diferença retificar também. Tudo entendeu? bem. Ok. Deixa eu só pegar aqui, prestigiar o seu Antônio aqui, que acho que está vindo primeira vez aqui. Sempre? Então vamos lá, contribuição sindical. Vamos ver. A contribuição sindical, sim, é assistencial, que o sindicato não abre mão. Hoje mesmo eu tive o sindicato do comércio e aquela ali, eu queria ver alguém que sabe alguma coisa disso, se paga ou não paga. Assistencial, né? Está complicado, né? Porque eu ia mandar o presidente falar aqui, mas eu vou dar um palpite. Porque, na verdade, dizem o seguinte, que a convenção coletiva firmada em abril ou ano passado está vigorando até vencer uma nova convenção. Então, isso aí eu acho que é uma desculpa esfarrapada.
Porque, na realidade, a contribuição assistencial federativa, ela tem direito de oposição. Só que as empresas, para resguardar os direitos, as empresas estão garantindo ou estão seguindo a convenção, desconta, e o empregado, se quiser a restituição, vai fazer a oposição no sindicato e receber de volta. Né? Porque a empresa se resguarda no direito de não sofrer alguma penalidade por isso. Porque lá na convenção está falando que tem que manter. Qual a penalidade? O ministro, não, eu falo assim, o empregado que vai se buscar o direito dele de ressarcir. A empresa está quites. Se esse contribuinte, se essa pessoa não recolher, qual a penalidade vai ter? Não, tá. Fala aí, colega, é o seguinte, a assistencial, você sabe que ela é uma facultativa lá do empregado. Exato. Não é isso? Se ele quis filiar o sindicato, aí passa tudo bem, ele vai deixar de descontar. Agora, se ele não quer mais, ele deixa de pagar. Só porque o sindicato também vai se negar, dá para ele a assistência que ele procurar. Ok. Bom, rapidinho aqui, mais uma pautinha aqui, ó. O Simples com o Wander aí. Resolveu. Tem... Essa pauta eu não vou nem fazer essa pergunta, porque ela vai ser demorada. Então deixa eu pular aqui. Vou pular. Tem aqui a do Luiz aqui, ó. Não, a do Luiz. Luiz, fala só o título, pronto. Não, é porque é o seguinte, até eu fiz essa pergunta na terça passada, mas eu trouxe ela de novo para que fosse discutida, né? A primeira. É porque eu tenho lá duas empresas que a razão social é diferente, mas os mesmos... O quadro social é o mesmo. O mesmo quadro social. E uma faturou nos últimos 12 meses, quer dizer que é de dezembro a novembro de 2017, 2.263.000. E a outra faturou 1.576.000. O faturamento das duas deu 3.839.000. Então eu vou querer saber se essa empresa ela tem que desenquadrar do Simples. Não. Na realidade, ela ultrapassou 3.600 em 2017. Né? E o sócio... Não, pois é, mas para todos os efeitos, ele fala assim, 10% na outra, mas ele tem 80, 90 na outra. Então... Tem que ver qual mês que ela ultrapassou. Vamos deixar vamos estudar um pouquinho isso aí. Terça-feira nós discutimos. Tem o que o Luiz aqui queria ver exportação e importação, mas também é demorado isso aí, né, Luiz? Então eu queria fazer pelo menos sobre falta de emissão de nota. Falta de emissão de nota, né? O que é uma empresinha pequena, sabe? E com esse problema aí de colocar o emissor de nota eletrônica. Na realidade, deixa eu só te falar. Não, é porque deixou de emitir nota. E ele está emitindo cupom fiscal e nota fiscal eletrônica? Ele não emite nada. Nada? Não emite nada. Tem aí uns 6 meses que ele só compra, é coisa pequena. Pois é, mas aí fica difícil, porque se ele tivesse pelo menos... nota fiscal eletrônica não tem jeito de aumentar valor, certo? SF também não tem como. Nota fiscal de bloco, que até para trás você usava, você poderia... Ele não tem. Não tem. Não. Entrega tudo só com entrega o mas aí ele vai não ter receita e vai ter compra. Aí vai ser o financeiro dele, vai pro pau. O financeiro dele acaba aí. Pois é, mas lá tem vários. O Sintegra mesmo, você tem que informar o número da nota, da receita. Como é que você vai fechar o Sintegra? E você falou que aumenta em SF. E o grande total do SF, como é que fica? Uai, mas não sei. Eu não é. Eu paguei o imposto já? Mas eu acho que